Agora a gente vai estabelecer uma árvore de decisão para as técnicas de recobrimento que eu devo utilizar. Quando eu tenho uma recessão radicular unitária, olha na linha de cima, quando eu tenho uma recessão radicular unitária, se ela for maior do que 3 milímetros, eu geralmente vou selecionar técnicas a retalho. O que são técnicas a retalho? São técnicas tradicionais, nas quais eu vou incisar e rebater o retalho, né? Incisar a papila, muitas vezes, e rebater o retalho. Então, são técnicas visualmente mais fáceis, porque eu vou acessar a área, né, onde eu vou recobrir. Por outro lado, que tem uma morbidade um pouco maior. Então, eu considero que técnicas a retalho são técnicas mais invasivas, certo? E aí, se vocês observarem bem nessa tabelinha, nessa árvore de decisão aí, tem sempre o número 3 milímetros. 3 milímetros, realmente, para mim, é a nota de corte, né? É a medida de corte. Então, abaixo de 3 milímetros nas recessões, embora, independente de serem múltiplas ou unitárias, eu vou definir se eu vou fazer uma técnica mais invasiva ou menos invasiva. Então, recessões múltiplas ou unitárias maiores do que 3 milímetros, elas serão tratadas com técnicas mais invasivas, mais tradicionais, a retalho, com avanço coronal de retalho e enxerto de tecido conjuntivo ou substitutos. Então, ACR é o avanço coronal de retalho, enxerto de tecido conjuntivo é o ETC e o SB é substitutos. Quando as recessões são menores do que 3 milímetros, eu vou escolher técnicas minimamente invasivas. Então, se eu tenho uma recessão unitária, eu vou escolher a técnica do envelope, que é o avanço coronal de retalho, pela técnica do envelope, com enxerto de tecido conjuntivo ou substitutos. Se a recessão é múltipla, mas é menor do que 3 milímetros, uma delas, né, a maior delas é menor do que 3 milímetros, eu vou usar o túnel, que tem a mesma perspectiva do envelope, mas, como envolve mais de um dente, a gente chama de túnel. Joia? Então, assim, essas técnicas, tem 4 técnicas aí, na verdade, elas resolvem 98% dos nossos problemas de recessão na clínica. E aí, treinando elas, vocês vão começar a abrir espaço para outras. Então, fiquem no básico, façam o básico muito bem, para que depois vocês evoluam para outras técnicas. E aqui é importante lembrar, pessoal, que o enxerto de tecido conjuntivo em cirurgia de recobrimento radicular é padrão ouro. Sempre que vocês puderem, adicionem o tecido conjuntivo nos seus recobrimentos. E em algumas situações, onde você tem boa espessura de tecido, bom tecido queratinizado e condições do tipo RT1 de Cairo, vocês podem não usar o tecido conjuntivo e usar os substitutos, que são as matrizes dérmicas acelulares, como mucograft e mucoderme, e também os concentrados sanguíneos, certo? Só que a gente vai deixar esses aí para poucos casos. Na grande maioria dos casos, a gente vai utilizar o enxerto de tecido conjuntivo. E aí vem aquela pergunta, né? Por que eu devo enxertar tecido conjuntivo no recobrimento radicular, mesmo que a literatura me fale que em algumas situações eu não preciso enxertar? Aí a gente volta na etiologia das recessões. A grande maioria delas ocorre porque o periodonto é fino, né? Não só o morfotipo ósseo ele é deiscente, né? Ele é fino, mas também a gengiva não tem um tecido conjuntivo competente do ponto de vista nutricional, fibroso. Então, você vai perder uma oportunidade cirúrgica, você vai só reposicionar o retalho, sem a oportunidade de dar algo que é padrão ouro para sucesso do recobrimento radicular, que vai modificar o seu fenótipo periodontal, aumentar a competência nutricional do tecido conjuntivo já existente. Então, na minha opinião, eu não perco essa oportunidade. Muitos profissionais da pério, que eu percebi durante muitos anos, né, trabalhando e dando aula para pessoas assim, é que eles têm medo de tirar o tecido conjuntivo do palato. Têm medo da hemorragia que a artéria palatina pode dar. E, por isso, encontram justificativas para não usar. Mas acontece o seguinte, pessoal, é raro acontecerem problemas. E quando acontecem, não são tão difíceis de administrar. E quando você se propõe a fazer um procedimento cirúrgico, qualquer que seja, você tem um risco. Mesmo que você não aborde o palato, mesmo que você se mantenha na região vestibular de algum dente,
fazendo avanço coronal, o deslize lateral de retalho, etc., você tem risco. Toda vez que você faz uma cirurgia no paciente, você tem risco. Então, não vai se livrar do risco dessa forma, tem que enfrentar. Então, eu acho, minha opinião, tá? Tecido conjuntivo deve ser utilizado. E aí eu atuo sobre essas 4 regras. Primeiro, enxertar tecido conjuntivo durante o recobrimento radicular é padrão ouro, vou fazer isso na grande maioria das vezes. Também vou evitar recobrir sobre material restaurador, porque eu sei que essa relação entre o material restaurador e a resina composta, por exemplo, e a gengiva não é uma boa relação, eles não formam um link, eles não formam um casal, certo? Terceiro, eu vou agir sob suficiente invasividade, então quando eu tiver que abrir retalho, eu vou abrir. Se eu precisar, se eu puder fazer uma cirurgia minimamente invasiva, eu também vou abrir. Então, não é ser sempre minimamente invasivo, é ser suficientemente invasivo. E, por último, eu vou observar as características da recessão para diagnosticar corretamente e aí, então, decidir que técnica vou utilizar. Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou falar de um caso aqui que é da Daniela, que fez o recobrimento do 13 e do 14, com lesões cervicais diferentes. A gente fez a restauração, o avanço coronal de retalho e o enxerto de tecido conjuntivo. E agora eu vou falar para vocês como é que eu fiz o tratamento desse caso, né? Como é que eu recompus aí toda essa situação. Então, lembrem que essa moça tem 3 situações distintas na boca. Quando eu observo ali a lateralidade, eu vejo que o canino inferior já desgastou e que ela, então, está tocando press e molar. E aí, nesse momento, eu preciso fazer o ajuste oclusal. E aí, vou abrir um parêntese para vocês aqui, que o ajuste oclusal, ele nem sempre é feito por desgaste. Em algumas situações, a gente pode desgastar, como no caso dessa paciente, ela tem esmalte, se eu desgastar um pouco desse esmalte do primeiro pré, eu não vou gerar um dano, não vou mutilar essa paciente, eu não vou expor dentina, joia? E o ajuste oclusal ele também pode ser por acréscimo. Então, uma outra opção de um ajuste oclusal para essa moça, neste momento que eu vou fazer a cirurgia, a restauração e a cirurgia, seria acrescentar resina no canino inferior, quando ela desgastou esse canino, exatamente na posição onde ela desgastou. Ou poderia acrescentar resina também na palatina do canino superior. Mas avaliando clinicamente esse caso, o tanto de resina que eu colocaria, né, para realmente fazer esse levante no momento da desoclusão, não suporta a força. Então, essa resina ela ia quebrar muito mais rápido. Como o pré-molar dela está um pouco girado, tem uma ponta grande, aqui não dá para ver ainda, mas vocês vão ver, tem uma ponta grande, dá para arredondar, dá para fazer uma odontoplastia, liberando essa carga, ajustando por desgaste, sem gerar nenhum tipo de dano para a paciente, tá? Então, foi feito inicialmente a restauração, identificando aqui posição da junção cemento-esmalte do canino, ângulo cabo superficial dos pré-molares. Então, foi feita essa restauração no nível da junção cemento-esmalte estimada. Veja que a junção cemento-esmalte estimada aqui, ela é determinada pelo dente adjacente. Então, o 15 determina a posição onde eu vou restaurar do 14. Eu restaurei 15 e 14. E observe que, olha como a magnificação nos ajuda. Eu ver na boca, eu não estava identificando o excesso que ela tem ali em região mesial, do 14, região distal do 15. Então, no momento em que eu fotografo, observo ali aquilo que eu fotografei, aí eu identifico, bom, preciso ainda polir, vou fazer isso no dia da cirurgia. Então, observem que a margem do dente adjacente determina a posição da junção cemento-esmalte do outro dente. Lembrando que não é reta, né? Essa junção cemento-esmalte, ela é um arco côncavo, regular, acompanha também a gengiva. Então, nesse caso, foi feita aí a rampa de restauração e sobre essa restauração vai ser feito o recobrimento. Em toda essa área cor-de-rosa que está assinalada aí. Foi também uma cirurgia feita em consultório, então não tem fotografado passo a passo de cirurgia, mas o que a gente tem aqui? Uma cirurgia de túnel com instalação de tecido conjuntivo e avanço coronal do retalho. Tecido conjuntivo removido da região anterior do palato e todo esse complexo movido em direção à coroa.
tá joia? Então, foi uma cirurgia minimamente invasiva, porque a própria recessão não era tão grande, ela não ultrapassava os 3 milímetros de corte. Com 30 dias, a gente já tem um PO, o PO de 15 e de 30 é um PO ingrato, às vezes você tem uma certa contração, uma recessão residual, só que o tecido conjuntivo ele tem um potencial biológico, né? O potencial de gerar um creeping attachment nessa margem, então a gente deve esperar. Quanto? Esperar quanto? No mínimo 180 dias. Não aborde novamente essa região, esse tecido está imaturo, ele tem potencial de regeneração. Então, com 180 dias, observa a margem do canino que antes estava contraída. Ela teve espessura aumentada, tecido queratinizado se formando e também agora está na posição da junção semi-esmalte. Então, muitas vezes eu vejo os profissionais fazerem recobrimento radicular e ficarem ansiosos por um resultado imediato. Só que esse resultado ele não existe. Nós estamos lidando com tecidos. E quando a gente lida com tecidos, a gente precisa aguardar o tempo de maturação, de cicatrização e de renovação desses tecidos. Você deu a informação para o organismo, deu o tempo agora do organismo trabalhar. Então, esse é o PO de 180 dias, e eu quero que vocês observem aqui ela fazendo a desoclusão. Olha como o desgaste da ponta do pré, né, o arredondamento ali da ponta do pré, permitiu com que não houvesse toques no momento da desoclusão. Então, isso significa o quê? Que muito provavelmente esse resultado que eu consegui com 180 dias vai se manter por um bom período de tempo. Comparando aqui o inicial com o PO de 180. Lembrem que, nesse caso, o segundo premolar foi restaurado, o primeiro premolar foi restaurado e recoberto, e o canino foi só recoberto. Então, 3 tipos de terapias diferentes.